Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. E hoje vamos falar de mais um robô, tá? Que a gente disponibiliza no nosso pacote da EA/FX Trade, que é o robô rompimento, suporte e resistência, tá? Ontem a gente apresentou o robô retração, suporte e resistência, e hoje eu quero mostrar a diferença do robô retração, suporte e resistência e rompimento, suporte e resistência. O robô de ontem a gente simplesmente vende na alta e compra na baixa. Vende na alta e compra na baixa. Hoje não. Quando a gente está falando de rompimento de suporte e resistência, realmente eu vou romper. Sempre que ele rompe um topo anterior, tá? Ele vai continuar fazendo uma compra. Quando ele rompe um suporte anterior, ele vai continuar fazendo uma venda, tá? Então hoje a diferença é essa. Então se você notar aqui, ó, isso aqui é uma imagem simples, mas vai te mostrar com precisão a diferença que é. Enquanto esse aqui está vendendo na alta e comprando na baixa, esse aqui está comprando na alta e vendendo na baixa. Tá certo? Então essa é a diferença desse robô, tá? Aqui no MetaTrader, tá? Já estou com o nosso robô aqui pronto, tá? Que é o EA/FX Trade Sup Resistência. Você tem esse robô dentro do seu pacote. Os parâmetros dele é o mesmo do robô rompimento, suporte e retração, tá? Mas o parâmetro que você deve sempre se antenar é o período. O que o período representa? O período é quantidade de candlestick que eu vou analisar. Se eu tiver, independente de que gráfico esteja, se eu tiver no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá? Independente disso, eu vou utilizar a quantidade de períodos que eu quero analisar. A única regra que você tem que saber é o seguinte: quanto menor o tempo gráfico, maior é recomendado utilizar um período maior. E quanto maior o tempo gráfico, você utiliza um período um pouco menor. Não quer dizer que se eu estiver utilizando um gráfico de 1 hora, eu possa utilizar um exemplo, análise de 5 períodos, de 10 períodos. Eu acho pouco. Então o interessante é sempre você calibrar isso. Como que você calibra? Fazendo backtest, tá certo? Se você reparar, todos os nossos robôs têm os mesmos parâmetros, todos. O que vai diferenciar um robô do outro, tá? É aqui em cima que vai ter, com certeza, tá? Algum parâmetro voltado a cada indicador que aquele robô naquele momento utiliza. Então, nesse caso aqui, como eu estou falando de rompimento de suporte e resistência, então eu trabalho com períodos, porque eu preciso desse parâmetro de período para analisar a quantidade de candle. Períodos nada mais é do que candlestick. Para qual período eu quero analisar? Eu quero 20 barras, 30 barras, 48 barras e aí por diante. Tá? Para isso que serve esse período aqui, nesse robô EA/FX Trade Sup Resistência. Tá? O resto é igual. Se você analisar aqui, ó, temos um fator martingale de 1.2, voltando a repetir, não utilize fator martingale alto, não utilize, tá? Porque o próprio termo martingale representa sempre dobrar a posição inicial, tá? É considerado martingale quando você dobra, tá, o volume da sua operação. Então se eu começo com 1, a próxima vai ser 2, depois vem 4, depois vem 8, depois 16, 32, 64 e daí por diante. Isso é martingale. Tá? Então, muita atenção nesse parâmetro aqui, ó, tá? Porque o fator martingale é muito importante. Então, eu recomendo não utilizar fator martingale alto. Você pode até utilizar ele alto nos seus backtests para você ver o resultado. Mas, uma coisa eu já te falo: fator martingale alto reflete em rebaixamento alto também da conta. Tá? E dependendo da quantidade de capital que você tiver, sua conta nem suporta isso. Tá? Para recomendar, eu recomendo a utilização de contas micro no começo. Tá? A não ser que você é um cara que já tem mais capital, já tem condições de abrir uma conta de 5, 10, 15, 20 mil dólares, e você pode começar numa conta standard, mas menos do que 5 mil dólares eu não recomendo. Pode ir para uma conta micro ou Cents por enquanto e entender como o robô funciona, aprender, ver ele funcionando, tá? Ver como que ele trabalha. Tá? Porque o lucro ele vai acontecer, você precisa ter paciência. Tá? O lucro não vem do dia para a noite. Tá? Eu não estou aqui te garantindo lucro do dia para a noite. Eu te garanto lucro em médio e longo prazo. Tá? Em um mês, por exemplo, você já começa a ver lucro. Mas não quer dizer que em um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana você vá ver lucro inicialmente. Tá certo? Você precisa ter paciência para o robô trabalhar. Tá? Porque, até mesmo porque o mercado precisa andar. Tá certo? Então mantenha o fator martingale
no volume aceitável. Eu acho que 1.2 é excelente. Mais do que isso, você tem que tomar muito cuidado e fazer teste. Uma coisa importante também é o seguinte, quando você aumentar o fator martingale, aumenta a distância de retração também. Tá? O que é distância de retração? Distância de retração é isso aqui. Ó. Deixa eu fechar aqui e vou te mostrar aqui. Ó. Aqui é um exemplo desse robô aqui. Tá? Suporte e resistência. Ele simplesmente, quando ele rompeu, ele pegou aqui 48 períodos e veio fazendo teste aqui. Tá? Ele bateu aqui em tal lugar aqui, falou, olha, rompeu 48 períodos, então eu vou vender. Fechou? Vendeu. Vendeu, tá vendendo, tá vendo? Só que em determinado momento, quando ele vende no rompimento, se o mercado volta, se o mercado retrai, ele vai fazer outra venda. Tá certo? Por quê? Porque quando ele voltar novamente, as duas vendas faz um preço médio e fecha aquela venda e você vai ver o lucro acontecer. Tá? Existem alguns cálculos que a gente faz aqui no nosso algoritmo para que você consiga ter lucros. Uma coisa que eu falo é o seguinte, esse robô aqui, você consegue trabalhar ele com a casa, com uma estatística de 70% de fechamento no lucro, até mais. Tá? Normalmente, se você utilizar negociações manuais no Forex, você vai custar, tá? Ter 40% de acerto, 30%, dependendo da situação. Você vai custar. Olha lá para você achar uma pessoa que fala assim, não, eu mantenho a minha taxa de acerto em tantos por cento. Tem que ser um cara muito bom no Forex ou em qualquer mercado. Mas aí já é um cara gabaritado, é uma pessoa que estudou anos e anos para ele estar em outro nível. Mas se você hoje ainda não tem esse domínio, tá? Negociar com o robô é a melhor coisa que tem. Porque ele não tem emocional, ele vai abrir ordem na hora que tem que abrir e ele vai salvar o lucro conforme ele foi programado ou parametrizado para salvar o lucro. Tá? Então vamos aqui para você entender. Como a gente trabalha com rompimento de suporte de retração, esse robô trabalha de forma diferente do de ontem, nós já mostramos. O de ontem, quando ele rompe acima, aqui vamos supor que se ele romper para cima essa linha, ele estaria sempre vendendo. E a mesma coisa ele faria se, em determinado ponto aqui, ele rompesse para baixo. Então significaria que ele ficaria comprando. Então ele faz o contrário do que o robô retração faz. Tá? Então, com certeza, mesclando essas duas estratégias em uma conta, fica bem legal. Tá? Você pode utilizar do mesmo par, euro-dólar, você pode trabalhar lá euro-dólar, tá? Calibra os parâmetros. Quando eu falo calibrar, é ajustar os parâmetros. Parâmetros são esses aqui, ó, parâmetros de entrada do robô. Você precisa ajustar esses parâmetros. Tá? Então, assim, dica número 1, período. Dica número 2, fator martingale. Dica número 3, lote inicial. Tá? Dica número 4, distância retração. Tá? E dica número 5, o profit. Anotou? Então vamos de novo aí. Anota esses parâmetros. Período, tá? Fator martingale, tá? Lote inicial, tá certo? Distância retração, tá certo? E profit. Foque nesses parâmetros, tá? Foque nesses parâmetros. Eu vou passar os parâmetros aqui para você ver. O resto você pode deixar igual, tá certo? Não interfere. O resto aqui, ó, ativar limite de capital utilizado, deixe falso, tá certo? Distância, ordem, tendência, deixa do jeito que está aqui, ó, não muda, ok? Trail stop, deixa desligado, tá? Deixa o trail stop sempre zerado aqui, ó. Uma vez que ele tiver zero, ele está desligado, tá? Operar um por vez, deixa true, tá vendo? Do jeitinho que está aqui você não mexe, deixa desse jeito aqui, tudo que tiver aqui, ó. Qualquer parâmetro desse aqui você deixa igual, tá certo? Deixou dessa forma, foque nos parâmetros que eu te falei. Período, tá? Fator martingale, lote inicial, distância retração, tá certo? E profit. Ok, é isso mesmo. Tá? Foque nesses parâmetros e faça backtest. Tá? Você vai ver o desempenho que esse robô tem. Vamos fazer um backtest agora para a gente ver como que realmente ele funciona. Tá certo? Vou iniciar o teste aqui. Tá? Fique claro, esse aqui trabalha rompimento de suporte e resistência. Bateu no suporte, ele vai seguir aquela tendência. Bateu numa retração, numa resistência, ele vai continuar aquela tendência. Então, se a resistência ali de cima foi rompida, ele vai continuar comprando. Se o suporte ele foi rompido, ele vai continuar vendendo. É diferente do robô retração. Tá certo? O retração ele trabalha o seguinte: bateu no suporte, ele compra. Bateu na resistência, ele vende. É diferente.
Então, combinando esses robôs, você vai ter ótimo desempenho. Tá? Esses robôs trabalham dessa maneira. Vou clicar em ir para andar mais rápido. Tá? E aqui o robô está trabalhando. Tá? Outro fator importante, mesmo, é bom você entender, como ele trabalha com retração, então mesmo ele rompendo aqui, igual aqui, eu vendi aqui, ó, tá? Aqui, ó, vendi aqui, ó, tem essa venda aqui. Mas como o mercado virou o contrário, então ele continua vendendo, porque ele precisa fazer preço médio para resolver essa situação. E essa situação será resolvida, ó, resolveu a situação, tá? Tanto que, analisa aqui, ó, para você ver. Aqui, ó, taxa de fechamento no lucro, 75% do lucro você está nesse momento, 78%, entendeu? 80%, ok? Então, este robô aqui, ele vai manter uma taxa de acerto alta, tá? Você vai fechar ordens negativas, mas tem um momento certo de fechar, não é a qualquer momento. É na hora que o robô acha que aquilo tem que ser fechado, ele vai fechar. Tá certo? Ele faz uns cálculos com tudo, com base no preço médio das ordens abertas, ele vai salvar um determinado lucro e quando atingir aquele lucro esperado, tá? As ordens são fechadas. Tá? Por isso que você tem ordens fechadas no lucro e ordens fechadas no prejuízo. A única diferença é que você tem sempre mais ordens fechadas no lucro. Tá certo? Por que nós utilizamos essa maneira de trabalhar? Porque nós detectamos ao longo dos anos que a gente desenvolve o robô que não adianta você colocar um stop, tá? Em robô. Quando os nossos robôs, nós sempre tivemos melhor performance trabalhando dessa maneira. Toda vez que nós tentamos agregar o stop loss em cada ordem, não adianta. O mercado andava, batia no stop, voltava. Então a gente chegava no final do teste com um lucro pequeno, porém um rebaixamento de 15%, 20%. E o pior de tudo, taxa de acerto baixa. Tá? Normalmente, quando você utiliza stop loss direto em cada ordem, tá? Vamos dizer assim, quando eu falo dessa forma, estou falando simplesmente abro uma ordem e eu já sei que aquela ordem ou ela vai me dar tanto de lucro ou tanto de prejuízo. Se eu estipular isso logo quando eu abro uma ordem, vamos supor, eu trabalho dessa maneira, a minha taxa de acerto seria em torno de 30%, 35%, enquanto a taxa de erro seria 65%. E muitas das vezes o pior é quando você pega uma sequência de erros. Tá? O que é a sequência de erro? É quando você abre uma ordem, estopa. Você abre outra ordem, estopa. Você abre outra ordem, estopa. Quando você chega ali na sexta, sétima ordem, você já está cansado com aquilo. Você fala, pô, se estopar de novo vai só piorando. Tá? Então, desta forma aqui, quando você configura um robô com base em backtests já existentes, o que acontece? Quando você configura o robô para trabalhar nesse período, ele vai ter uma margem de segurança. Quando ele tem uma margem de segurança, ele consegue trabalhar de forma segura. Tá? Mesmo trabalhando com a retração, ele vai trabalhar com ordem segura. Ele vai aguentar ali, você vai lá e configura o seu robô. Você pode configurar o seu robô com base assim, eu quero ter uma distância de retração de 500 pontos. Tá? 500 pontos significa que se eu chegar a abrir 10 ordens, significa que o mercado caiu ou subiu 5.000 pontos antes. Tá certo? E a gente sabe que no mercado Forex, 5.000 pontos, 6.000 pontos, são pontos fortes de retração. Ele vai voltar para trás. Tá? Então você tem que pensar nisso. Trabalhe com segurança. Tá? O lucro ele vai acontecer. Você precisa ter paciência. Tá? Paciência é tudo aqui. Só aguardar, só esperar. Até mesmo, tá? Porque não tem nada que vá te dar lucro de hoje para amanhã. Nada. Então você precisa ter paciência e o lucro acontece. Hoje eu tenho já clientes que conseguem ali 5%, 4% todo mês de contas maiores. Estou falando de conta de $80 mil, $90 mil. Tem gente que trabalha dessa forma. E o robô trabalha com rebaixamento baixíssimo, coisa aí de 5%, 6% no máximo. Tá? Então fica uma dica aqui, gente. Esse aqui que eu apresentei para vocês é mais um robô. Tá? E por que eu estou fazendo esses vídeos? Para mostrar para você que todos os nossos robôs têm capacidade de dar lucro. Tá? Porque muitas das pessoas falam assim, qual robô utilizar? Não, você que tem que ver qual robô que mais se adequa a você. Eu estou te fornecendo as ferramentas
Estou te fornecendo um pré-treinamento de como que é feita a configuração desse robô. Estou te mostrando como que se faz um backtest. Tá? Então basta você testar. Tá? Teste em vários pares. Tá? Teste no euro-dólar, GBP, USD, USD-JP, faça teste. Tá? Outra coisa importante, vamos parar aqui o teste. Parei, vamos ver aqui. Ó. Uma conta de 5 mil dólares rendeu 784 dólares com rebaixamento de 5%. Tá? Qual que é o tempo que ele gastou para gerar esse lucro? Foi do dia 3/1/2017 até o mês 5. Então assim, você teve aqui, ó, presta atenção, vou fazer uma conta simples aqui. Ó. Você teve 784 dividido por 5 mil vezes 100. Você teve 15% em 5 meses. 15% em 5 meses com rebaixamento de 5%. Tá? Com rebaixamento de 5%. Isso eu estou falando de uma conta standard. Tá? Então, assim, a configuração do robô é muito importante. Tá? Vou só abrir os parâmetros novamente para você entender. Foque nisso. Período, tá? Quanto menor o tempo gráfico, maior o período. Quanto maior o tempo gráfico, menor o período. Mas cuidado, tá? É o que eu falo. Não quer dizer que um gráfico de 1 hora você pode usar o período de 10, de 5, de 15. Não, utilize um período que realmente dê e faça sentido para o mercado. Né? Então, assim, vamos pensar, eu acho que 2 dias, 48 horas é excelente, porque muda totalmente. Né? Então, você pode trabalhar com períodos um pouco maiores também, tá? Não tão baixos, tá certo? E o resto, gente, é teste, você precisa testar para você ver. Pode pegar o seu robô aí, baixa, clica no link aqui embaixo, faça download se você ainda não fez, faça download e teste esse robô. Pega o EAFX Trade Super Resistência e faça o teste que eu estou te mostrando aqui. Tá? Você pode configurar o robô da forma que você quiser aí, tá? Mas claro, tenha pelo menos um embasamento. Não adianta aqui você chegar aí e sair mudando todos os parâmetros à toa. Né? Você tem que realmente saber e entender. Então dica que eu estou te falando, mude, foque, tá? Parâmetro, período, tá? Fator martingale, tá? Lote inicial, certo? Distância, ordem, retração, ok? E profit, foque nisso. Foque no teste desses parâmetros para você ver o tanto que você vai ter resultado. Tá certo? Então vamos ficando por aqui. É mais uma dica de como utilizar o nosso robô EAFX Trade Super Resistência, tá? Que é o rompimento de suporte e resistência. Tá certo? E ficamos por aqui então e até amanhã. Um abraço.